Prontinho, vamos lá. Estávamos falando dessas migrações atuais no mundo, desse tópico aí para terminar esse tema. E estava dizendo que geralmente as pessoas elas migram por vários motivos, hoje em dia, por vários motivos, e um deles pode ser por questões políticas, ligadas a perseguições políticas, por causa da sua opção política, por causa de questões religiosas, ligadas à religião. Tem muitos países onde as pessoas querem impor religião, né, para as outras. E aí, se você não aceita, ou você não aceita, ou então, muitas vezes, você pode ser ameaçado de morte, enfim, aí isso leva as pessoas a migrarem. Outra coisa, as pessoas podem ser perseguidas por causa da sua sexualidade também, isso também pode levar as pessoas a migrarem. Enfim, perseguições de vários sentidos. Isso leva pessoas a migrarem. Assim como, por exemplo, como a gente falou muito já em relação ao Brasil, pessoas migram muito por causa em busca de melhores condições de vida, né? De salário, de melhorar. Pipoca eu tô vendo, viu? Pipoca. Tá querendo me enganar, né? Mulher, você fala de pipoca, eu penso que você tá comendo pipoca, eu quero pipoca. Lá é minha cachorra. Ela se aproveita de mim. Eu não acredito, não. Ela tá se aproveitando que eu tô dando aula e ela tá indo pro meu quarto. Pra ficar no bem bom. Eu digo a ela que é pra ela ficar aqui perto de mim. Pois ela se aproveita e vai pro meu quarto. Fazendo a companhia. Não aguento não, ele tá gravando. Vamos lá. Não, ela não faz companhia, porque ela quer ficar no bem bom lá. Que é mais gostoso pra ela. Então, pronto, ó, vários motivos, questões econômicas, políticas, sociais e naturais levam as pessoas a migrarem. Ok. Ó, pronto, já falei tudo isso. Ótimo. Aí aqui tem um mapinha, né? Ó, mundo, movimentos migratórios, 2013. Desatualizado? Tá, desatualizado, porque a gente tá em 2021. Mas dá para entender um pouquinho aí, dá para entender um pouquinho aí como é que funcionam as migrações internacionais. Quanto maior a seta, mais grossa a seta, indica que tem mais pessoas indo para aquele local. Repare, ó. Sempre olhe para a legenda do mapa, né? A gente tem aqui o título, tá falando do mundo, eu já sei, movimentos migratórios, ok, 2003, ok. Aí olha para a legenda, tá aqui no cantinho inferior esquerdo. Migrantes, milhões de pessoas. Então, quanto maior a seta, maior, aí milhares de pessoas, né, estão indo para aquele local. Então, quais são os locais aí? Aí, primeiro, aqui vai ter dois tipos de migrações, né? Em roxo vai estar as migrações interregionais. Quando eu falo de migração interregional, eu estou falando de migração entre regiões. Entre. Sempre que você vê esse nome inter é sempre entre alguma coisa. Entre isso, entre aquilo, enfim. Inter é entre. Então, migração em roxo são migrações entre regiões. Entre regiões. Então, tá vindo de um local, indo para o outro, entre regiões diferentes. Já que o que está em vermelho são migrações que ocorrem intra-regionais. Intra quer dizer dentro. Então, dentro de uma região. Migrações que ocorrem dentro de uma região. Por exemplo, dentro da Ásia Central, ou dentro dessa região aqui do subcontinente indiano, ou então dentro do leste do centro da África. Enfim, estão vendo? Migrações intra-regionais acontecem dentro de regiões. E repare aí que o maior número de migrações, que o mapa está dando até uma ênfase aí, o maior número de migrações que acontecem são as migrações entre regiões, interregionais. Repare, é o que está em roxo. Então, e os locais aqui mais são preferidos pelas pessoas no mundo, para migração, Estados Unidos, Canadá, principalmente Estados Unidos, que é o país mais visado, que é a maior economia do mundo, né? Estados Unidos, Canadá, aí que tem um pouquinho, eu falo um pouquinho de Rússia, para Ásia Central para a Rússia. Aí aqui tem muitas setinhas vindo para a Europa, muitas setinhas para a Europa. Aí tem algumas setinhas aqui, para Austrália, Nova Zelândia, na Oceania, algumas no Sudeste Asiático, onde ficam os tigres asiáticos, vamos falar deles depois. E aqui, que é onde tigres asiáticos são... tem os velhos e tem os novos tigres, né? Mas são aqueles países, Taiwan, Singapura, Hong Kong, que não é um país, Coreia do Sul também, esses países recebem muitos imigrantes. Aí, e também saem muitas pessoas também, né? Aí tem aqui Oriente Médio, tem muito petróleo nessa região, Norte da África, pessoas saindo daqui indo para a Europa, enfim, são os fluxos, né, que tem aí. 2013, tá desatualizado? Tá, mas enfim, é isso. Me diga uma coisa, quem é que não tem livro, hein? Cauã, acho que é isso, ó. Isabelle também. Isabelle. Vocês sabem que tem umas questões aqui no livro. Alguém tem que estar com o livro aí? Pega aí o livro. Eu tô. Pega aí quem tá com ele. Eu não sei se tem como eu abrir o SFB Plus. Eu não sei se tem como abrir. Eu vou até olhar aqui se tem como eu abrir. E tem até o Plus.
Ele é o banco de questões, né? É, o banco de questões. Vamos lá. Vamos lá no banco de questões. Deixa eu ver se eu acho. Geralmente eu respondo aquelas Achei. questões com os alunos. A partir da página 486. 486. Pega aí, abra aí. Quem não tá com o livro, pegue. Não responder. Mestre 1. Eu já dei Peraí, dois mulher, temas. pelo amor de Deus, deixa eu pegar aqui. Tá, mulher, roxe. Peraí. Manual do professor, livro do aluno. Será que é no livro do aluno que tem? Porque eu sei que no livro do professor não tem, não. Queria conseguir abrir aqui. Que aí quem não tá sem livro ia conseguir ver. Mas eu não sei se aparece. Porque no meu não aparece aqui o livro digital, essas questões. Ó, sistemas econômicos. Não aparece, não. Eu acho. Deixa eu ver. Mas é 400 e tanto, né? É 486. É. Ah, aqui aparece. Ai, graças a Deus, aparece. Vamos lá. Veja se é esse aqui mesmo que está aí no livro de vocês. Tá parecendo que é 475, é porque muda, né? Peraí. No meu é 475. É, O 75 meu mesmo. daqui é 486, porque também tem as outras matérias. Ah, tá. Isso aí Deve ser que por é isso. Deve ser por isso mesmo. Pois pronto. Ó, distribuição da população no mundo. Vamos responder essas questões? São poucas. São duas questões só. Peguei. E aqui é vote. E não tem no tema 2, não? Tem só no tema 1. Pô, eu tô olhando agora isso. Só que Pois é é. porque no tema 3 tem o dobro, assim. Porque o tema 3 tem muitas questões. Vote. Mas são todas do tema 3. Todas. É. Eu, hein? Acho que veio com algum bug. Veio um buguinho. Vamos responder essas do tema 1. Distribuição da Que população página? no mundo. Só são duas. Vamos lá. Em todos os continentes, parte crescente da população vive nas cidades. Em todos os continentes. No final da década de 2000, o número de habitantes das cidades ultrapassou das zonas rurais no total mundial. É um fator importante que impulsionou essa mudança da população do campo para as cidades. O que é que foi um fator aí que fez com que as pessoas migrassem do campo para as cidades? Qual fator? Letra A. Expectativa de AC. Acho que a AC. AC. Vamos ler o resto. Letra A. Continuidade de um modelo agrícola tradicional e com pouca produtividade. A agricultura continuou tradicional, ela não foi mecanizada, não? Não. Foi. Foi? Mecanizada, não? Vocês acham que as mudanças ocorreram, as indústrias surgiram na cidade e o campo não foi mecanizado, não? Também? Foi mecanizado também. Foi. Então, não houve essa continuidade, não. Letra B. Presença de um grande volume de violência nos centros urbanos. Mais ou Isso fez menos. com que as pessoas saíssem do campo para as cidades? Se você sabe que Não. tem violência no centro urbano, você vai fazer o que lá? Né? Né? Uma coisa assim, oi? Como assim? Não, né? Letra C. Porque também tudo tem violência, né? Hoje em dia, os sítios também. Mas aqui a questão está perguntando, qual fator foi importante aí, fez com que as pessoas mudassem do campo para as cidades? Aí você marca essa, presença de um grande volume de violência nos centros urbanos? Não, né? Letra C. Foi a expectativa de melhores condições de vida nas cidades? Sim. Letra D. Deficiência no processo de modernização do campo? Não teve deficiência. O campo foi modernizado. Mas, ao mesmo tempo que ele foi modernizado, expulsou muita gente, porque não tinha emprego para todo mundo. As máquinas chegaram no campo e expulsaram muita gente que trabalhava. E a letra E, presença de melhores indicadores sociais no campo. Se o indicador social é bom no campo, eu vou sair do campo para quê? Né? Oi? Tipo, qual fator, a questão está querendo saber, qual fator fez com que as pessoas saíssem do campo para as cidades? Aí você pega e marca essa daqui, presença de melhores indicadores sociais no campo. Você não sai de um local que o indicador é bom, que a vida é boa. Então, você não marca essa. Mas você marcaria a letra C, que é a correta. Expectativa de melhores condições de vida nas cidades. Porque um dos fatores que fez com que as pessoas migrassem, e o principal fator, basicamente, é esse, que fez com que as pessoas migrassem do campo para as cidades, foi o fato de que elas viam nas cidades uma melhor condição de vida. Né? Uma esperança, uma expectativa de ter uma melhor condição de vida. Letra C, de casa. É isso mesmo. Marquem essa daí, letra C. Pronto, vamos para o número 2. Número 2 diz assim, a população mundial está em crescimento e torna-se cada vez mais urbana. O surgimento de megacidades, uma cidade que tem pelo menos 10 milhões de habitantes, uma megacidade, pelo menos 10 milhões de habitantes,
é cada vez mais incomum, resultado de um êxodo rural intenso, ou seja, muita saída de gente da zona rural para a zona urbana. É possível definir êxodo rural... Eita, gota, eu já disse a resposta, quer ver? É possível definir êxodo rural como uma migração A, provocada por fatores, por fenômenos meteorológicos, climáticos, Não. de aglomerações entre cidades vizinhas. Não. C, cidade, está dizendo, cidade. Repare o que está dizendo. C, Não. realizada entre É a países. D. Não. Não. D, É que a é D. as zonas rurais das cidades. Sim. Sim. É realizada a partir de guerras civis. Não. É a D. Nada a ver. A D. Resposta correta aí, letra D de dado, né? Que ocorre das Uhum. zonas rurais às cidades. Você poderia marcar letra B. Você dizer assim, vixe, essa B deve estar muito bonita. Diz assim, a B não, perdão. A letra, cadê que fala de cidades? Não, é a B mesmo, né, que fala de cidade. De área de população entre cidades vizinhas. Você poderia marcar, será que é cidade? Mas aqui fala de cidade. E aqui está falando de êxodo rural. Êxodo quer dizer saída. Saída do campo. Então, como é que você vai entre cidades vizinhas? O campo não é cidade, o campo é uma área rural. Você não tinha como marcar essa. Por mais que você achasse bonitinho aqui, mas aqui está falando só de cidade, de zona urbana. Migração de urbano para urbano. E aqui está falando de êxodo, saída do rural para o urbano. Então, o que ocorre das zonas rurais às cidades. Letra D de dado. Então, marca essa daí. Pronto. Já que só tem essas duas, então vou sair daqui. E a gente vai voltar para o livro lá do professor. Vamos lá para o tema 3 agora. Deixa eu agora voltar de novo. Vamos lá para o tema 3, aspectos demográficos. A demografia agora, a demografia mundial. Aí o que é isso, hein? Já é isso. Aspectos demográficos. O que é um aspecto demográfico? Quando eu estudo em geografia, aspecto demográfico, eu estou estudando o quê? É as taxas como as taxas, mais ou menos. Não, pera. Como é o nome? As tabelas, assim, da cidade, tipo, os aspectos da cidade. Da cidade? As coisas. Os países, a região. As taxas, né, não? As taxas, Assim, taxa de quê? De eu lembro que estabilidade, não. tem uns tal de uns pontos. De Ponto. morar Sim. Uns De taxa de imigração. de morte de não sei o quê, Mortalidade natalidade. infantil. Mortalidade infantil, isso aí. Então, aspecto demográfico é aspecto populacional? É isso que a gente vai estudar? Sim. Acho que é. Muito bem. Aí pega aquele lápis que está perto de vocês. Aí pega esse nome aí todinho, aspecto demográfico, circule e coloque. É a mesma coisa que aspectos populacionais. Peraí. Igual. Igual, é a mesma coisa. É a mesma coisa, Mariana. Aspectos populacionais. Eu gosto de Mariana, porque ela tem um jeitinho dela. Aí bota aí aspectos populacionais. Sempre que você vê esse nome em geografia, demografia quer dizer estudo de população. É porque é o que mesmo? Eu me esqueci. Igual. E estudo de população. Bota aí Aspectos populacionais. Igual. Ei, me coloca o tracinho. Também, Igual né? o quê? Igual aspectos populacionais. Aspecto. Populacionais. Eu circulei aqui, aí coloquei só o tracinho embaixo de demográfico e coloquei o nome. Aí, por exemplo, vamos dizer que Emily está fazendo um estudo sobre, na pandemia agora, Arrasou. está fazendo um estudo sobre a população de Caicó. Emily quer Fechou. saber se a população de Caicó está aumentando ou se ela está diminuindo. Sim. Aí Emily vai fazer um estudo demográfico ou não? Demográfico. Sim. Perfeito. Vamos dizer que Mariane quer saber se a quantidade de filhos por mulher durante a pandemia em Caicó está aumentando ou está diminuindo. Mariane fará também um estudo demográfico? Sim. Sim. Gleidson está querendo saber quantos casais se separaram ou quantos Vixe. se juntaram durante a pandemia em Caicó. O tempo está carente. Aí ele quer fazer esse estudo. Ele vai fazer um estudo demográfico também? Sim. Aí, um estudo populacional? Todo estudo que envolver aí questões
geográficas ligadas à sociedade, a pessoas, eu estou fazendo um estudo demográfico, basicamente, certo? Principalmente quando a gente fala assim de crescimento da população, diminuição da população, quando a gente fala de, deixa-me ver, pirâmide etária de tal país, tá de tal jeito, mulheres no Brasil estão cada vez tendo menos filhos. Tudo isso são estudos que a gente estuda, e é coisa redundante, coisa que a gente estuda em demografia, que quer dizer população, são estudos populacionais. Aí aqui tem uma pergunta, você sabia que o ritmo de crescimento da população mundial tem diminuído? Eu só vim saber agora. As mulheres estão tendo menos filhos agora no mundo, será? Acho que sim. Não. É uma lógica, pelo menos, até antes da pandemia, que a gente não sabe agora. Não tem. Porque agora, depois da pandemia, todo mundo está engravidando. A quantidade de filhos por mulher estava diminuindo muito, no mundo todo. Isso é a perspectiva mundial. Mas os países desenvolvidos, que são os centrais, os ricos, lá, geralmente, as mulheres têm menos filhos do que nos países mais pobres. Quanto mais rica a sociedade, maior o nível de educação de uma sociedade, mais informada for uma sociedade, geralmente as mulheres têm menos filhos. É proporcional. Essa questão da mulher ter muito filho ou da mulher ter pouco filho tem muito a ver com a condição de vida, com a condição social, econômica da mulher, tem muito a ver com a taxa de escolaridade da mulher, se a mulher está inserida no mercado de trabalho ou não. Tem muito a ver com tudo isso, sabe? Então, é por isso que a gente diz que, geralmente, países desenvolvidos, países mais ricos, as mulheres têm menos filhos, porque, geralmente, é uma sociedade mais informatizada, a mulher geralmente trabalha muito, ou então estuda, ou então, enfim, ela é muito ocupada e ela passa a não querer ter filhos ou até prolongar e adiantar a gravidez, né? Atrasar, na verdade, adiantar não, né? Atrasar a gravidez. Se for ter um filho um dia. Mas vamos começar a estudar isso, certo? Quando a gente fala em população, o que é população para vocês? O que é uma população? É o povo. As pessoas que têm determinada cidade, determinado país. É o povo. É o povo que habita em um determinado local, então. É o Exatamente. povo em um determinado local, ok. Então, eu posso estudar a população de Caicó, que é um município de Caicó. Posso estudar a população de Lajinhas, que é um distrito de Caicó. Eu posso estudar a população do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte. Posso estudar a população da região Nordeste, do Brasil todo, ou então da América Latina, ou do continente americano, ou do mundo todinho, certo? A gente pode fazer estudo de população em todos os quesitos. Toda vez que a gente falar em população, a gente está falando de pessoas, de indivíduos, do povo, como o Emily falou aí, de pessoas, de indivíduos que habitam em determinado local, certo? Habitam em determinado local. Seja um município, seja um bairro, seja minha rua, seja o local onde vocês moram. A gente está fazendo um estudo sobre pessoas, indivíduos que moram em determinado local. Sempre é assim. E aí pode ser da escala local, escala pequena, até a escala global. Você pode fazer estudos aí variados. Sendo que quanto maior a escala de estudo que você for fazer, mais complicado vai ser seu estudo, porque você vai estar dominando aí uma extensa área com muitas pessoas e tudo mais. Fica mais complicado você estudar uma grande área com muitas pessoas do que você estudar uma pequena área, né? Enfim, mas toda vez que a gente falar em população, demografia, população, a gente está falando sobre pessoas que habitam em determinado local. Por aí vai. Aí aqui está dizendo o quê? Está dizendo que as grandes características, a gente está estudando agora a população do mundo. A gente está estudando a população do mundo, não está estudando a população do Brasil. Está vendo de modo geral agora. Então, toda vez que a gente estiver estudando a população do mundo, a gente tem que entender que o mundo ele é muito diverso. As pessoas que habitam no nosso planetinha, na Terra, né, a gente tem uma grande diversidade cultural no mundo inteiro. Então, tem duas grandes características na população mundial. Ela é uma população muito diversa, com muitas características diferentes, com muitas culturas diferentes, idiomas diferentes, modos de viver diferentes, culinárias diferentes, modos de se vestir diferentes, enfim, tudo diferente. Então, tem duas grandes características da população do mundo. Ela é muito diversa, tem uma grande diversidade, e a outra característica é que essa população do nosso planetinha, ela não se divide de forma igualitária sobre o território. Que é isso, mulher? Explique isso direito. Quer dizer o seguinte, deixa eu ver se aqui tem o mapa do mundo. Tem não, né? O mapa do mundo para mostrar. Não, tem não. Quer dizer o quê? Quer dizer que
a distribuição das pessoas no mundo não é feita de modo homogêneo. Complicou, na verdade, você está dizendo, não estou entendendo nada. Peraí que você vai entender. As pessoas, elas se distribuem pelo planeta de modo desigual. Tipo, tem continentes que são mais habitados do que outros. Tem países que são mais habitados do que outros. E, geralmente, o que faz com que um país seja mais habitado do que outro são alguns fatores. Pode ser a questão histórica, pode ser a questão econômica, pode ser a questão climática. Tipo assim, os países... Deixa eu ver aqui um local que não é muito habitado. A Antártida não pode mesmo, não. Deixa eu ver. Geralmente, países que são muito gelados, né, que são muito frios, não tem muita... Espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Não tem muita... Emanuel está entrando agora. Opa. Locais gelados ou locais muito quentes, tipo desertos quentes, não são muito habitados. Questões naturais podem impedir a fixação do homem. Então, assim, a população do mundo, ela não se distribui de forma igualitária. E nem dentro do país. Por exemplo, se eu pegar aqui o Brasil. Olha, mapa do Brasil. Se você for fazer um estudo populacional do Brasil, você vai ver que, se eu botasse aqui, mapa de densidade demográfica brasileira. Deixa eu ver se tem aqui algum mapa de densidade demográfica brasileira. Podia botar mundial, né? Eu estou falando Brasil, brasileiro. Aí você se pergunta, mulher, ela está falando de densidade demográfica. O que diabo é isso, hein? Ela está mandando mensagem para outro aí. Que diabo é isso que ela está falando? Que ela nem disse o que era. Vou dizer. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas que habitam por quilômetro quadrado. Então, tipo, quanto maior a densidade de um local, maior a quantidade de pessoas habitando por quilômetro quadrado. Mais gente vai estar morando. Então, aqui, ó, por exemplo, esse mapa, não sei que ano é esse, não está dizendo aqui, não estou enxergando, mas, enfim, tá mostrando o que eu quero que vocês vejam. Perceba que quanto mais forte é a cor, maior é a densidade demográfica, maior é a quantidade de pessoas habitando por quilômetro quadrado no Brasil. Então, repare que grande parte dos brasileiros habitam o litoral do Brasil. Olha, tá vendo? Ó, um monte de gente aqui, ó, os pontinhos mais vermelhos, tá vendo? Grande parte das pessoas no Brasil habitam o litoral brasileiro. Isso é uma questão econômica, Ana Beatriz? Mas é uma questão histórica também. Lembram que quando Portugal veio para o Brasil, começou a colonizar o Brasil, eles primeiro se fixaram onde? Aqui no Brasil? No litoral. Litoral. De início, eles praticaram a extração do pau-brasil e implantaram uma atividade econômica, que era a atividade da cana-de-açúcar. Se deu aonde a cana-de-açúcar? Produção de cana-de-açúcar no Brasil? No litoral. Litoral. Durante 2 séculos, o litoral do Brasil foi muito importante para a cana-de-açúcar. Então, assim, e as pessoas se fixaram lá, a grande parte das pessoas se fixaram lá. Aí veio o século XVIII, foi o século do ouro, aí foi encontrado ouro aqui em Minas Gerais, que está aqui no Sudeste também, perto aqui do litoral. Aí mudou a capital do Brasil, porque a primeira capital do Brasil foi Salvador, capital litorânea. Primeira capital do Brasil foi a capital litorânea. Aí depois mudou para o Rio de Janeiro, no século XVIII, a capital. Litorânea também, administrando aqui a região do ouro. Aí, século XIX, veio a produção de café no Brasil. São Paulo, está aqui, bem perto do litoral, litorâneo. Aí, século XX, indústria, São Paulo, Rio de Janeiro, litorâneo. Então, perceba que tanto a questão histórica contribuiu para a maior fixação do brasileiro no litoral, quanto a questão econômica também fez com que o brasileiro se fixasse mais no litoral. Então, no Brasil, não foi só uma questão só, né? Não foi só um fator que fez com que a gente se fixasse mais. E hoje, mulher? E hoje? O que é que faz com que essas pessoas permaneçam tanto no litoral hoje? Se vocês forem fazer um estudo aí de capitais brasileiras, capitais de estados brasileiros, nós temos 26 estados. Dos 26 estados, grande parte deles, a capital é uma cidade litorânea. Pode olhar aí. Qual a capital do Rio Grande do Norte? Qual a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Litoral. Qual a capital da Paraíba? João Pessoa. Litoral. Aí... Qual a capital do Pernambuco? Recife. Recife fica onde? Aqui, ó. Litoral. Estão vendo que as capitais, ó, Aracaju aqui, Sergipe, Maceió, Alagoas, que mais? Salvador. Estão vendo que é tudo litoral, olha, tudo litoral. Aí você desce, a dinâmica aqui vai ser a mesma. Olha, Porto Seguro, cadê mais? Rio de Janeiro, São Paulo, tá vendo? Ó, tudo basicamente litoral.
Tudo litoral, ou seja, aqui, tudo litoral. Então, assim, e a gente sabe que as capitais concentram mais pessoas, maior fluxo de pessoas, serviço, mercadoria, faz com que as pessoas fiquem nesses locais, né? Concentra maior número de pessoas. Então, tem outro fator aí, que as capitais dos estados, grande parte dos estados brasileiros, as capitais são do litoral, fazendo com que as pessoas se fixem no litoral. Mais um fator aí, determinante. Então, eu disse para vocês que a população do mundo se distribui de forma desigual. E quando você vai estudar a realidade dentro de cada país, aí é que é desigual mais ainda, porque se você pegar aqui, por exemplo, for fazer um estudo do Brasil, grande parte das pessoas estão no litoral, verdade. Aqui a densidade demográfica é muito alta. Quando você vai para a região norte do Brasil, onde pega esses 7 estados da região norte, olha, Acre, Amazonas, Roraima aqui em cima, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins, quando você pega esses 7 estados aqui, é uma região pouco habitada, pouquíssimo habitada no Brasil. Basicamente, você vai encontrar 3 habitantes por quilômetro quadrado, 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, é um local de baixa densidade demográfica, praticamente um vazio demográfico, que a gente chama em geografia, vazio demográfico. Então, está dentro de um país que é bem habitado, mas não é uma área muito habitada, provando que a população ela não se distribui de forma igualitária no território. Ela é totalmente desigual, a população se distribui de forma desigual. E, geralmente, está muito ligada a questões históricas ou econômicas, ou questões políticas de capitais de estados, por exemplo, como a nossa. Ou então está ligada a questões naturais. Determinada região não é muito habitada porque, sei lá, é extremamente úmido, ou então que é muito seco, ou então que é muito frio, muito gelado. Isso pode dificultar com que as pessoas se fixem naquela área. Entendesse? Se eu botasse aqui um mapa da densidade demográfica mundial, será que tem um mapa do mundo? Não sei se tem, deve ter, né? Olha aqui. Também não sei o ano, mas vamos por fé em Cristo. Geográfica, densidade demográfica por países. Aqui é por países, né? Muito bem. Olha a China, olha a região da Ásia, né? A Ásia é onde mais tem gente no mundo. Olha aqui. Mais tem gente. Bem escuro. Quanto mais escuro, maior a quantidade de pessoas, né? Ásia, aqui Europa, aqui entre Estados Unidos, México, a América Central, estão vendo aí? A África tem alguns pontos aí mais escuros. Aqui na Ásia que comanda, né? A maior parte do mundo está na Ásia. Espera que vocês vão ver esse dado aí. A maior parte das pessoas do mundo, grande parte, se concentra na Ásia. Olha, tem até um dado aqui, diz assim, olha, em 2017, a ONU estimou que a população mundial, em 2017, está desatualizado, Ana Beatriz, está desatualizado, estimou que no mundo existia 7,5 bilhões de habitantes, em 2017, ok. E desses 7,5 bilhões de habitantes, 59, ou seja, mais da metade da população do mundo se concentrava no continente asiático. Então, mais da metade da população do nosso planetinha habita a Ásia, esse continente, que é o maior continente, né? Maior em tamanho, em extensão e maior também em quantidade de pessoas. Então, vamos lá. Crescimento e distribuição da população. Beleza. Já a gente termina. Espera aí. Eita, só 2 minutos. Crescimento e distribuição. A população mundial, ela não cresceu em um ritmo acelerado sempre, nem cresceu no ritmo lento sempre. A população mundial, ela passou por picos de desenvolvimento, de crescimento. Tiveram momentos que a população mundial ela cresceu de forma mais rápida e tiveram momentos que ela cresceu de forma mais lenta. Atualmente, a população do mundo ela cresce de uma forma mais lenta. E isso tem muito a ver com o papel da mulher na sociedade. É a parte que eu disse a vocês, estava falando ontem, né? Que a gente estuda isso em geografia, e é essa parte que a gente vai começar a falar muito sobre isso, que é em relação à taxa de fecundidade da mulher, que vem caindo muito no decorrer dos anos, principalmente do século passado, do século XX, para o nosso século agora, século XXI, que vem diminuindo muito a quantidade de filhos por mulher. E aí, como eu falei para vocês, isso tem muito a ver com questões ligadas à taxa de escolaridade, à inserção da mulher no mercado de trabalho, tem a ver também com uma maior urbanização, porque geralmente, eu vou falar isso depois, casais na zona urbana, eles tendem a casar mais tarde e a ter menos filhos do que casais da zona rural. Isso é um fato.
Outra coisa, deixa eu ver. Os métodos contraceptivos também foram outras coisas que surgiram no final do século XX, século passado, que fez com que as mulheres controlassem a sua reprodução, né? As mulheres, hoje em dia, elas conseguem controlar a reprodução, algumas, que nem todo mundo tem acesso aos métodos contraceptivos. Mas, hoje, com os métodos contraceptivos, também é mais uma das coisas, mais de uma das nossas vitórias aí, né? Que fez com que as mulheres, elas tivessem cada vez, tá fazendo com que as mulheres tenham menos filhos. Então, é uma série de fatores, né? Que provoca isso. Então, aquela resposta lá de cima, que diz aqui essa perguntinha, né? Ó, você sabia que o ritmo da população do mundo tem diminuído? Sim, tem. Agora tem por quê? Por esses fatores que eu mencionei agora. Aí, na próxima aula, a gente vai estudar, eu vou trazer aqui uma tabela,